Olá, meus amigos, tudo bem? Então, retomando aí o segundo bloco da aula de ilicitude, noções gerais, nós estávamos ali falando da ideia de ilicitude versus antijuridicidade. Eu estava mostrando para vocês a distinção entre atos lícitos e ilícitos e parei aqui falando dos ilícitos penais em contraponto aos ilícitos não penais. Então a gente olhando aí, nós sabemos, por exemplo, quando aquele que passa no sinal vermelho ou estaciona em local proibido, essa é uma infração administrativa, ou seja, é um ilícito administrativo. É uma afronta ao ordenamento jurídico do mesmo jeito, porém não vai sobrepor aí, não vai emergir uma pena privativa de liberdade. A sanção em geral nos ilícitos administrativos é uma pena pecuniária, uma multa. Da mesma maneira, lá no direito civil, nós temos a teoria do ato ilícito, né? Que inclusive determina que todo aquele que praticar e provocar lesão a terceiro por negligência, imprudência e imperícia vai ter obrigação de reparar, artigo, salvo engano, 189 do Código Penal e 927 que fala da responsabilidade civil. Então vejam, nós temos aí também ilícito tributário e previdenciário, ou seja, a ideia de contrariedade ao ordenamento jurídico ela não é privativa do direito penal, ela permeia outros ramos do ordenamento jurídico, direito eleitoral, direito digital agora, enfim. O direito está plotando aí, estão aparecendo várias subespécies, né? Várias áreas novas do direito. Então, em todas elas, nós podemos falar em ilícito e ilícito. Né? A diferença, como nós vamos ver já, é que no caso da ilicitude penal, ela é muito mais grave do que as outras ilicitudes. Tá? Então, vamos fechar aqui, fazendo o caminho contrário da nossa aranha. Vamos voltar para cá, né? E vamos verificar então o que? A distinção entre ilícito e injusto, né? Então, como nós já vimos, né, ilícito é aquilo que se opõe ao ordenamento jurídico, não havendo grau de ilicitude. Não há para dizer assim, ilicitude em grau 1, ilicitude em grau 2, ilicitude em grau 3, etc, etc. Né? Para o ordenamento jurídico, a injúria ofende tanto, né, o crime de injúria, que é você atentar contra a dignidade e o decoro de alguém, como, por exemplo, chamar alguém de imbecil, idiota, corno, e por aí vai. Né? A gente não vê isso acontecendo nas redes sociais, um ambiente bem tranquilo, principalmente o Twitter, né? Nossa, tranquilíssimo ali, né? Você não vê quase acontecer crime contra a honra nas redes sociais, mas enfim, o direito ele não faz distinção em termos de ilicitude. Não, injuriar é menos ilícito do que o homicídio. Né? O que vai haver é uma graduação da pena em razão da gravidade daquilo que se considera injusto. Né? Então vejam só, a ilicitude é a contrariedade ao ordenamento jurídico e ela não permite graduação. Já o que nós temos aqui como injusto? Olha só. Injusto é o antagonismo entre o fato típico e a compreensão social acerca do que é justiça. Olha a diferença, doutores. Uma coisa é aquilo que no plano jurídico do nosso mundo, do mundo jurídico, nós entendemos como contrariedade. A outra coisa é o que a sociedade entende como critério de justiça e ela olha para aquele fato e entende mais justo, mais injusto. Tá? Então, olha só, nós podemos chegar a uma situação de um fato estar previsto na norma, ele ser considerado ilícito porque ele afronta o ordenamento jurídico, porém, ele pode, em alguma medida, ser considerado justo pela sociedade. A
sociedade olha para aquele fato e fala assim, não, mas vamos tolerar isso aí. Só tomar uma aguinha aqui. Então vejam, por exemplo, quem nunca, né, passou por essas banquinhas que vendem. Hoje em dia, CD de música tá meio em desuso, né? Porque você usa aí tudo no aplicativo e tal. Enfim, tá tudo digital. O mundo está se dissolvendo e indo para a nuvem, né? Podem observar como as coisas estão desaparecendo. Olha só, quando eu nasci, tinha que pegar um disco de plástico, colocar na vitrola. Ainda sou dessa época aí. Quer dizer, vi pelo menos quando criança. Depois veio a fita cassete. Nossa, que evolução, né? Em seguida surgiram os CDs, né? Meu Deus, o que será que pode vir em seguida? Aí nós passamos o quê? A baixar músicas em pendrives, né? E hoje você acessa tudo no plano, né? Você não precisa ter nada físico no seu dispositivo. Você ouve qualquer música em vários aplicativos, né? Mas olha só, a sociedade, quando você vai nessas feiras de comércio aí, de produtos, né? E vocês estão me entendendo? A sociedade, ela tolera, ela vai lá e compra joguinho de computador, né? Que a gente sabe que não é original, né? Compra filme, né? Filme também é outra coisa que acabou, né? A coisa de você ir pra locadora, tal, não sei o quê. Mas isso tudo era vendido, havia um comércio. E a sociedade tolerava isso. Eu lembro quando eu fui pro tribunal em São Paulo, eu fui uma vez até o João Mendes, tinha uma situação para resolver lá. Eu digo já, né, trabalhando no Tribunal de Justiça. E é o prédio central ali na Praça da Sé. Um monte de camelô em frente ao prédio da Justiça. E os caras vendendo um monte de discos com violação de direito autoral, né? E a sociedade tolerando isso, porque estava lá comprando e tal. Por quê? Aos olhos da sociedade, não é injusto nem vender e nem adquirir esses produtos. Então olha que interessante. Se de um lado você tem o artigo 184 do Código Penal, que prevê o crime contra os direitos autorais, né? A propriedade intelectual, que se estuda no direito civil, nos direitos da personalidade. Por outro lado, a própria sociedade pode, em alguma medida, tolerar esse tipo de conduta, né? Tolerar esse tipo de conduta. E aí, isso se torna justo, né? Então, olha só, injusto é aquilo que é típico e também ilícito, né? Então, para ser injusto, eu preciso ter tipicidade e ilicitude. Mas nem tudo que a gente olha como típico e ilícito, a sociedade avalia como injusto, tá? Então, olha só, do ponto de vista da sociedade e da ideia de injustiça, uma lesão corporal ela é muito mais tolerada do que um homicídio. E o homicídio, embora repugnante, ele é menos repugnante quando você olha um latrocínio, por exemplo, né? Ou seja, a sociedade tem esses graus de tolerância, né, com as situações. É por isso que a dosagem da pena ela está muito mais relacionada à noção de injustiça, ao princípio da proporcionalidade que permeia a ideia de justiça do que propriamente a ideia de ilicitude, né? Uma vez que contraria o ordenamento jurídico é ilícito, ponto. Agora, à medida do injusto, isso é dosado, isso está ligado à ideia que a sociedade faz aí, né, de cada situação dessa, né? É inegável que um furto de uma margarina é visto aos olhos da sociedade de uma forma bem diferente que um latrocínio, que tráfico de drogas, sequestro e por aí vai, tá? Então, não podemos perder esta medida, né, do ilícito e do injusto. Belezura? Tá ok? Então vamos seguir aqui, ó. Vamos seguir aqui. Relação entre tipicidade e ilicitude, né? Existem algumas teorias aí. Eu até coloquei aí a obra, né, lá, Princípios Básicos de Direito Penal do Francisco Assis Toledo, uma obra muito interessante. Uma obra muito interessante. Então, o que acontece? Existem teorias aí que explicam essa relação entre o que é típico, né, entre a tipicidade
e o que é ilícito. Então nós vamos olhar essas 4 teorias aí que explicam as relações ou a relação entre a tipicidade e a ilicitude. E a primeira delas é a chamada teoria da autonomia ou da absoluta independência entre ambos, né? Entre a tipicidade e a ilicitude. Então, para essa teoria de autonomia ou de absoluta independência, uma vez verificada a tipicidade, isso não gera qualquer juízo de valor no campo da ilicitude. Elas são completamente apartadas, completamente independentes, né, para essa teoria, né? São 2 institutos absolutamente autônomos, né? Ou seja, para essa teoria, se desaparecer a ilicitude, também não desaparece o fato típico, tá? Então, para essa primeira teoria, eles são tipicidade e ilicitude são completamente desvinculados. Tipicidade e ilicitude completamente desvinculados. A verificação do fato típico, a verificação da tipicidade não implica necessariamente em juízo de ilicitude. Legal? Esta é a primeira teoria e ela não é acolhida no nosso ordenamento jurídico, tá? Então, a segunda teoria, que é a chamada teoria da indiciariedade ou da ratio cognoscendi. Teoria da indiciariedade ou da ratio cognoscendi. Tá? Então vamos analisar isso daí. Do que nós estamos falando? Para essa teoria, uma vez verificada a tipicidade, nós temos que pensar em indícios de autoria, de ilicitude. Tá? Verificada a tipicidade, ou seja, amoldou o fato à norma, surge o indício de ilicitude, né? Eu posso começar a falar em presunção de ilicitude. Ora, né, o delegado de polícia lá na delegacia, né, é levada a ocorrência para ele encaixa o fato à norma, opa, se está encaixando é porque existe indícios de ilicitude. E aí é uma presunção relativa, porque ela pode, a ilicitude, ser afastada por uma das causas de exclusão da ilicitude. Estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular de direito e até mesmo o consentimento do ofendido, né? Vamos estudar isso mais adiante, tá? Então, para essa teoria, nós temos um critério bifásico de constatação da ilicitude. Primeiro nós verificamos a presença da tipicidade, se for típico, né? Se o fato se amoldar à norma, se houver tipicidade, se houver subsunção, se houver encaixe, aí a segunda etapa é verificar a ausência de elemento de justificação. Nós vamos verificar a ausência de causas de exclusão da ilicitude. Então, para que eu afirme que um fato é ilícito, primeiro eu verifico se ele se amolda a uma hipótese de incidência abstrata, e em se amoldando, a segunda etapa de análise que é feita lá pelo delegado, pelo advogado, pelo promotor e pelo juiz, é se esse fato é entendido como típico, ajustou a tipicidade, né? Se existe o quê? Uma ausência de justificativa. Não tem nada que justifique o autor ter agido daquela forma. Por exemplo, eu posso ter alguém que foi a uma feira livre e no momento de desespero, passando fome, não tendo nada mais o que comer, ele não tem recursos, ele não tem acesso, ele não tem abrigo, ele está faminto. A única maneira dele saciar a fome e conseguir a manutenção da sua própria vida é a subtração de uma maçã ali numa feira livre. Aí ele é surpreendido por agentes policiais que estão passando, levado à delegacia de polícia e você está lá no seu plantão. Você vai abrir o código e vai falar, subtrair para si para outra em coisa alheia móvel, é típico, existe tipicidade nesse fato. Encaixou.
E aí a segunda etapa, né? Nesse critério bifásico, você vai olhar o quê? Será que há algum tipo de justificativa? E aí você vai constatar que existe sim o chamado estado de necessidade, que nós estudaremos adiante, né? Ele, para que a vida dele não perecesse, ele foi obrigado a praticar a subtração, ou seja, em prol de um bem maior, ele praticou um fato típico. Porém, como existe justificação no ordenamento jurídico, com respaldo jurídico, nós dizemos que este fato é lícito. Ele não contraria o ordenamento jurídico, tá? Então, para a teoria da indiciariedade, da ratio cognoscendi, nós utilizamos este critério bifásico para a verificação da ilicitude. Primeiro tem que ser típico e não haver nenhum tipo de causa de exclusão da ilicitude, nenhum tipo de justificação. Ora, a consequência disso é que quem deve provar, por exemplo, a legítima defesa, o estado de necessidade, o estrito cumprimento do dever legal, é o réu, né? A acusação prova que o fato é típico, né? Prova indícios de ilicitude. Aí vem, né? Aí vem a defesa e tem que provar a exclusão da ilicitude. Porém, algumas vozes não concordam com isso. Paulo Rangel, por exemplo, ensina que o ônus da prova, né, da ilicitude e da culpabilidade é a acusação. A acusação é que tem que provar os três elementos estruturais do crime e não o acusado tem que provar aí a exclusão da ilicitude. Tá? A jurisprudência não se filia a nenhuma corrente. O que a gente tem no meio da jurisprudência é o seguinte: a dúvida quanto se o fato é lícito ou ilícito, indúbio pro réu. Na dúvida, ela tem que beneficiar o réu, tá? Na dúvida, ela tem que beneficiar o réu. E aí o Código de Processo Penal, né, essa ideia da dúvida aqui, ó, ela tá vazada na norma do artigo 386, inciso 6º, que fala que ele deve ser absolvido, né, sempre que existirem circunstâncias que excluam o crime. Isso quer dizer o quê? Excludente da ilicitude, né? Toda vez que estiver presente estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento de dever legal, exercício regular de direito ou um consentimento ofendido, né? Estando presente, tem que absolver. E na dúvida, olha só, ó, ou mesmo se houver fundada dúvida, o juiz tem que absolver, tá? O juiz tem que absolver pelo princípio do indúbio pro réu. A terceira teoria é da absoluta dependência entre ambos, né? Nós vimos que a independência, indício e absoluta dependência, o ratio excende, né? Então, para essa terceira teoria, a ilicitude confirma a tipicidade. Tá? Então, a ilicitude ela seria como um elemento essencial para a confirmação da tipicidade. Ou seja, um fato só vai ser considerado típico se ele também for ilícito. Tá? Essa teoria ela não se sustenta no Brasil, porque nós sabemos que, embora eu possa afastar a ilicitude, o fato vai continuar sendo típico. Vou lembrando da ideia do exemplo lá da pessoa faminta que furtou a maçã na feira, ainda que eu considere que o furto foi famélico, que foi em estado de necessidade, ele continua se amoldando ao tipo penal do artigo 155. O indivíduo só não será punido, tá? Então, teoria da absoluta dependência ou ratio excende, tá? Teoria da absoluta dependência ou ratio excende não é adotada no Brasil. E teoria dos elementos negativos do tipo penal, tá? Olha só, teoria dos elementos negativos, né? Ou seja, ela vai na mesma ideia da teoria da dependência, e aí nós precisamos entender que o tipo, né? Nós temos aí elementos que são positivos, explícitos, e negativos que estão implícitos. Olha só, elementos positivos, né? Esses elementos positivos, obviamente, eles devem ocorrer para que o fato seja típico. Né? Se a regra diz matar alguém
Se a regra diz subtrair para si para outra em coisa alheia móvel, né? Eu preciso verificar esses elementos externos, explícitos, para dizer que o fato é típico, né? Agora, dentro dos elementos negativos, eles não devem ocorrer para que o fato continue típico. Então, no caso do homicídio, se eu tiver o elemento negativo, legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular do direito, ou estrito punho dever legal, se eu tiver esses elementos negativos, eles afastam a ilicitude. Eles afastam a ilicitude, né? E aí, para essa teoria dos elementos negativos, além de afastar a ilicitude, também afastaria a tipicidade, ou seja, é um desdobramento da teoria da absoluta dependência, tá? Então, negativo é tudo aquilo que vai afastar a ilicitude. Guardem, doutores. Aqui prevalece, então, aqui é a teoria, né, da indiciariedade ou ratio cognoscendi, tá? Ratio cognoscendi. Vamos parar por aqui, porque já alcançamos aí 20 minutos, legal? Até já!